Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para gravar o meu 21º áudio. Hoje é o áudio de número 21 de uma série de mensagens de estudo bíblico da Palavra de Deus que eu tenho feito. Esse estudo bíblico tem como tema Boas Novas de Salvação. E hoje eu quero responder a seguinte interrogação: como e a quem Jesus pagou o nosso resgate? Nós somos resgatados pelo Senhor Jesus, mas nós temos que saber como e a quem ele pagou esse resgate. Isso significa que nós havíamos sido sequestrados. Resgate é quando alguém paga para ter de volta a pessoa que está cativa. Um resgate é algo que se paga para libertar um cativo ou um prisioneiro. Jesus pagou o nosso resgate para libertar-nos do reino das trevas, do pecado, da morte e do inferno. Agora nós encontramos-nos livres do reino das trevas. E também estamos livres livro de Êxodo, e Levítico, e Número, e Deuteronômio traz o requisito de Deus para os sacrifícios nos tempos do Antigo Testamento. Nesses livros, Deus ordenou aos israelitas que fizessem sacrifício de animais para a expiação substitutiva, ou seja, a morte de um animal tomava o lugar da morte de uma pessoa. Então, através do sacrifício da morte de um animal, a pessoa continuava ainda vivendo, porque o salário da morte, ou a morte é a penalidade pelo pecado, que está em Romanos, capítulo 6, 23. Então, no livro de Êxodo, capítulo 29, verso 36, declara que os sacerdotes deveriam sacrificar um novilho por dia como oferta pelo pecado, para fazer a propiciação pelo pecado da pessoa. Está em Êxodo 29, 36, que está escrito assim: também cada dia oferecerá para a expiação o novilho de sacrifício pelo pecado, e purificarás o altar fazendo a expiação por ele, e ungirá para santificá-lo. Esse sacrifício agora não é mais necessário, porque o perfeito sacrifício já aconteceu. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, nós estamos livres da condenação eterna. E o que Deus espera de nós? Deus espera que nós venhamos buscar a santidade. A lei de Deus exige santidade. Não podemos dar a Deus a santidade completa por causa dos pecados que cometemos.
Se Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então, devido a esse pecado, nós não podemos dar a Deus essa santidade que Deus almeja de nós. E Deus, ele exige essa santificação. Isso é a lei, exige a santificação. O sacrifício dedicado a ele cumpria os requisitos na lei. Aqui é onde Jesus entra com a cena. Jesus, ele entra para poder nos dar a condição de buscarmos essa santificação. No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12 a 15, nos diz que não é por meio de sangue de bode e novilho, mas é pelo seu próprio sangue. Ou seja, Jesus entrega seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, ou no santuário de Deus, e ele entrou uma única vez por todos, e ele obteve a eterna redenção. Ora, se um sangue de bode e touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre o que estão praticando cerimônia, sobre os impuros, esse sangue de bode, de novilha e a cinza espalhada, ela tinha o poder de nos purificar ou de santificar de alguma forma, se tornava externamente puro. Ou exteriormente puro, não é externo, é exteriormente puro. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa de herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então nós vemos agora que nós estamos livres do Êxodo, Número, Deuteronômio, que é aquilo que nos julga mediante a lei. Agora nós estamos livres também para termos uma nova aliança. A velha aliança foi cumprida por Cristo. Cristo cumpriu na totalidade toda a exigência da lei. Agora ele tem uma nova aliança conosco. Em Romanos 8, verso 3 a 4 também diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui mostra claramente que Jesus pagou o resgate por nossa vida. E esse resgate foi pago a Deus. Porque esse resgate foi pago a Deus por Deus. Esse resgate foi a sua própria vida, o derramamento do seu próprio sangue, um sacrifício por causa de sua morte sacrificial. Cada pessoa na terra tem a oportunidade agora
de reconciliar com Deus, ou seja, de aceitar esse dom de expiação e ser perdoado por Deus. Sem a morte, a lei de Deus ainda precisaria ser satisfeita por nossa morte, por nossa própria morte. Então Cristo morre em o nosso lugar. Então ele assume a nossa natureza, ele assume, ele paga o preço que era a lei exigir, que a Bíblia diz: aquele que pecar, este morrerá. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Cristo, ele satisfaz completamente aquilo que a lei determina. Ele morre em o nosso lugar, para que assim nós fôssemos reconciliados com Deus e recebêssemos agora o dom da vida. Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do teu Filho amado. Ele nos dá agora a condição de sermos novamente recriados, reprogramados. Agora nós voltamos novamente a termos a natureza que antes Deus nos havia dado. Ou seja, de sermos, ter a imagem e a semelhança de Deus, que antes foi rompida. Agora nós tornamos novamente filho de Deus. E para nós existe uma nova aliança, que foi confirmado com o derramamento do sangue do Filho de Deus. Então Cristo, ele paga o preço estipulado por Satanás a Deus. Ele paga esse preço. E ele paga a quem? Por meio de Deus, através de Deus, ele paga o preço estipulado por Satanás. Satanás queria o derramamento do sangue de alguém justo. E como não tinha ninguém justo, até a vinda de Cristo, foi feito o sacrifício de animal, de bode, de ovelha, sendo derramado sobre o altar para apaziguar aquilo que era necessário. Mas agora, uma única vez, Cristo entra no altar de Deus, no Santo dos Santos, e deposita diante do altar de Deus o seu sangue de purificação. E esse sangue nos purifica de todo pecado. Que Deus vos abençoe, amados. É isso que eu tenho para trazer nesse dia de hoje. Graça e paz para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Amém e amém.